Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aires e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora. Sempre às terças-feiras, depois da transmissão do terço e depois mais tarde com várias repetições noutros horários, este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Comigo, via Skype, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento em casa. Com quem iremos falar na segunda parte do nosso programa, porque agora, na primeira parte, vamos até a Etiópia, vamos ver um documentário produzido pela Fundação AIS sobre os Gumuz, um povo seminómada que vive numa parte deste país e que atravessa grandes dificuldades. É uma zona muito empobrecida e a Igreja Católica está presente procurando auxiliar estas populações. Vamos ver este documentário produzido pela Fundação AIS. They're kind of semi-nomads, not by the way of they are moving from place to place, but by their way of life. They are seasonal hunters. They cultivate a little bit. They were slaves of the Amara from the islands and other people. Are these now? There are not many. There are about 200,000 of them. They have been emarginated and oppressed and abused for so many years. They have to defend themselves. But if you are friendly with them, they are very friendly, very open, and you can live peacefully with them. They marry by exchange. The young boy takes his sister against her wish or will. He takes her to that family where he will get his wife from. The moment that sister comes back, the wife of this young boy also goes back, and that's the end of the marriage. When we are sitting together and we consume coffee, we are not simply consuming coffee, but we are consuming brotherhood, sisterhood, and friendship. Hey, Zeshakangisha. These are the people to whom we address ourselves to, and they are the ones from whom we have got a good and encouraging response. This is one of our new catch. We go to meet the elders of the village. We present ourselves, we introduce ourselves, we say who we are and what we are up to. We ask if they can allow us to start teaching Christianity, Catholicism in their village. By next year, Easter, we hope at least she'll be baptized. She has accepted us, she has accepted the message of the gospel, and you can see she's putting a Mekotre Sarot rosary. She said she wants to die in the house of this man. They are the people who have a very strong sense of respect. They can listen to you, and then as long as also you show the same respect, they listen and they respect you. And this has given us a way, a small door to enter into their life. This is an area of first evangelization. We have about 4,000 people.
baptized. And there are other areas around the border, especially the border with Sudan and the border with Kenya, though they didn't have a chance to really deepen or to encounter the Christian religion. I think there is still possibility of going out, especially towards the borders, and start new missions with people for first evangelization. According to the latest figures, the Orthodox, they are about 45%, with a good number of Muslims, around 35%. And strangely enough, the Protestants really is the group that grew bigger and faster than all the other ones. Years ago, they were 5%, and now we speak about 20%. The Catholics keep their own average of around 1%. Maybe we are not giving more time to the preaching as such. Around we have about 7 to 8 villages awaiting for us. 3 months ago, we received a letter from one village asking us to be present in their village. We had 2 meetings, and then they were so enthusiastic that we may continue. But we are so limited. One, means of transport. We have only one car that can access such roads, and it's the one we are using from Monday to Monday, going to different villages, even for taking patients to hospital. So through this, we told them we shall be coming to them once in 2 or 3 months to keep this hope still burning. Before putting a prayer house and a big tree, we put up a community. We go up to 70 kilometers to reach the farthest village. You have to go through rough roads when it's dry season, but during dry season, we have to find a shortcut that we walk for 2.5 hours to arrive. When the car is broken, our interest is to keep the community animated. We have to walk to reach the people there, be present to see what they are doing, how their Christian life and social life is going on. When we see the communities in need of a prayer house, they contribute, they cut some trees, we bring some nails, some iron sheets, and we put a prayer house. When you have a chapel, a prayer house in the midst of a village, you affirm the presence of Christ in that village, because a house is not simply a physical house, but you know that there are Christians who come to pray there. Now our chapels are all rotting and collapsing because they were built out of mud and wood. But we would like to build permanent chapels so that when Christians come to pray, they can sit down on the floor comfortably and we instruct them. But when they come to sit and there are cracks everywhere, you know, we are in a region whereby we have a lot of snakes, especially appearing in the evening, dangerous snakes. We have a lot of scorpions appearing in the evening. So the parents cannot send their children for instructions. Que Tsebaba, que le doa, que le ferret, que dusa, metamitaso. C'est le terrine gratual, yen que te merd mefit, con jomesmur en ezemerallen. Nana chance, kabunga, gde sale, de sirtara ka chance, dugunma gde sadautin. Lele fina mota, lele kwa lele mota, lele katakumana. Lele katakumana. Na kabunga, lugu kutkumisa kanse.
لكو كلا مغارقوا ما خدا كنت كمان تخيلكوا كايا أتى لو كلو تخيلكوا بقى داشة أتو كلو تخيلكوا بقى كتسي بابا كليدوا كلا فقط كدو سادر تخيلكوا أنا أقولي مكا بغانيا للا ماما متشسا نا للا ماما متسوا سي لغو مشت سلا عليا بس مله ورجع كغمور تغم كدان عليا با موتانسه أتوكا للو يوان ساكتشك سكونانسه لغوا كايا بانسه تشاكن زنانسه تشاكن زنانسه تخيلكوا بغا أنا أقولي تشاكن زنانسه تخيلكوا بغا كتسي بابا كليدوا كلفقط كدو سانسه علما دمو خولي شات اوچه ويم علما انسه وتادرا اتوچه انا نقولي سلازي اكواليكو كچالا للكو موتا للكو غفشانسه لغو كتخيلكو كايا كبونغوا كو علكو زخا انا بيت كونسه بينغش كوكوت كبغا كلابت مغسا بينغش كوكوت كبغا لابصو مغماس كيني هو يسوسا لابصو مزخانسه عليام با موتا تو اغانا داغانا بتبا غرياونا There are many people that they don't know how to write and read, even the ones that they are going to the school. Some our boys or our girls, they don't know how to read in Amharic. To see one mother going to bring the child to the kindergarten is a big step. Because they are already, I think, getting this to become used to go to the school, especially girls. So little by little, people, the parents are understanding this, that it's important to go to the school. And the result, I think we can see boys, some girls going to the college and working already in the government office. Some live far from the health centers. Some don't have access to schools or to education. We have opened a small hostel right here in town where they can study in junior school and in high school. Some boys, they come from far villages, so they are able to stay with us from Monday through until Friday, and they go back to their home. We provide beddings, and also we buy for them some food and whatever they need, and then they carry to continue with their studies. Enante. Mikayarno. My name is Balbi Nangta. I come from Dabo Kokal. My grade names are 10th or finished. I am a catechist. ስሜ ድራሽ ሽዴ ይባላለሁ። ያው ስምንተኛ ክፍል ነው። ያው እኔ በ2006 ነው የጀመርኩት እዚህ ጋር እንትን ትምህርት እንደጀመርኩ አሁንም እስከ 8ኛ ደርሻለሁ። አሁንም እኔም በቤተክርስቲያን ያው ካቴኪስት ነው። ስሜው ዲዋን ይባላል። ቀባሌ ጉብላክን እሺ ስምንት ግሬስ ክፍል ሰብ 8ኛ ነኝ። አሁን ለወደፊት ቲቸር ለመሆን እፈልጋለሁ። We may form Christians, but if they are not going to school, that they may be able to defend their own faith when they get challenges. So we like to instruct our boys both pastorally and education-wise. They are the ones who shall save the Gumus by the Gumus themselves.
So if we are able to put these boys in school until they finish, they will shine for the younger ones. And then you see a transformation appearing in the society slowly by slowly. Here in this community of Gubulak, we are 3 priests. Father Elvis from Peru, South America, Father John from Italy, and I, Father Isa from Kenya. We are from 3 continents, 3 different cultures. I came to Ethiopia 6 years ago because I have been longing to be in a mission such as this. I'm happy to share my life, my faith with the Christians of this area. Among the Gumuz people, I feel very much at home because their culture, their social life, their daily life resembles very much to the place where I was born and from where I come from. I came to Ethiopia right after my ordination, 1968. I spent more than 30 years in the seminaries. I always have this desire since I was a child, since I was an altar boy. And one day, one Comboni father came to speak and to preach there in our parish, and he spoke about Comboni, about Africa, about the missions. And I remember, I like that. I kept this desire, so I had a chance to join it, and I continued. Yeah, I really like it, yeah. To be able to know about the Lord and to let people know about Him is a great gift. I was born in Cerro de Pasco. It's a city 4,380 meters, the level of the sea. Yeah, it's very cold. When I arrived the first time in Africa, it was very difficult for me because coming from one place that is very cold and these things, to arrive in Africa was difficult. But more than the weather was to be afraid of malaria and other things that we can get. The more difficult to say the culture, and sometimes it's very difficult to break it and to enter into it. We miss mom, we miss food, we miss everything. But whatever we go, we find a new family. I can go to visit them, I can go to share with them. Many times the missionary, when they arrive to place like ours, the first thing that they have to be sure is to have water in their compound, their house. Here we were struggling a little bit, 1 year and a half, let's say, without water. We go to fetch water from 50 kilometers. We did an underground tank to collect the water from the rain in such a way that can help. But we were saying why we cannot get water. So finally the hope arrived, saying that we'll find. It's not that easy, but it's not even that difficult. One is good in this, one is good in that. We appreciate each other. If we are able to accept each other and help each other, then also people that come, they feel that the community, we are not 3
fighting against each other or ignoring each other, but helping. So if all members have this attitude and disposition, it becomes a heaven. I go out in the name of the community, and I come back with my joys, with my sorrows to share this in my community. Of course, we have our differences, but we have not allowed our differences to guide us. What puts us together is far much stronger than what can even divide us. This is the mother of the newly born child. She was just born midnight last night, and they gave the name of Father Isaiah. This is a great joy. So now, this is the mother. Your name? Say whatever. Ega. She's called Gafe. And this is the newly born child called Father Isaiah, Abba Isaias. This is the father of Isaiah, Asfau, is called Asfau. What gives me strength in my life is the fact that Christ has called me, and I am convinced that He has sent me to this mission, and is the one who is strengthening me and is present in my daily life. For us, this coming Sunday is a very big day because since I'm a parish priest here for 4 years ago, it will be the first moment to receive the sacrament of confirmation. It's a big step in a sense that Christians have been waiting to be affirmed and confirmed in their journey of faith. When they see their chief shepherd, who is the bishop, coming from the eparchy, from the diocese, to be with them here for 2-3 days, they feel that they are being sent out to go and continue sharing and proclaiming this good news of Jesus Christ that they have received themselves. There are some people that have been practicing their religion for 3, 4, 5 years, willing to receive the sacrament. Is a sign of their maturity, is a sign of their desire to live up to the demands of their baptism, and certainly will strengthen the community. We have to make them grow so that to feel that they are a group. ምስል ብሎ ለመቀበር ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉም ምን ነው? ምን አይነት ምኞት ይሰማያ ከውስጥ እንዴት ነው? ምን ጠበቀው ያው ምስጢር ንሳ ነው መንገባ ከዛ በኋላ እሺ አሁን እንትና ምስጢር ንሳ ትቀበላለህ። ይህን ምስጢር ንሳ ማለት የራሳችን ዝግጅት ነው አይደል? የነፍሳችን ዝግጅት ነው አይደል? አሁን ካቴኪስት የሚሆን ማለት ምን ማለት ነው? ካቴኪስት ማለት ክርስቶስ መንገድ የሚከተል ክርስቶስ መንገድ የሚከተልና ልጆች የሚያሳይ ነው ብሎ አይዋ እና አሁን ካቴኪስት ለሚሆን በእናንተ ምስጢሩን አስፈላጊ ነው ወይም ዝም ብሎ ነው? አያስፈልግም? አስፈላጊ ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። ለምንድን ነው? ክርስቶስ ቃል መስማት የክርስቶስ ቃል መስማት አይደል? ሌላስ ምን መጣይከት ምን ነገር ሊታይካቸው ለካመጣዎች እኛ እንደዛ ፈረጋለ ዋና መስለኝ ወም ይጀምር I think something is moving here. I think it's not a matter to have a big number. The matter is to see that they are following Jesus. And when someone is telling you that, yes, I know that God is with us,
I knew before that God is with us, but you explain now that it's Jesus and this, you say, hey, something is happening here. To be a mature Christian means to understand what you believe in and to allow the gospel to sink deep down into your life and to transform you. So it's now their turn to help us to instruct their brothers and sisters. E com este documentário sobre a Etiópia, sobre os gumos, um povo seminómada, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí, voltamos já depois de um breve intervalo. Olá de novo, estamos na segunda parte do nosso programa Igreja no Mundo, em que vamos então abordar algumas das principais questões da atualidade referentes à perseguição aos cristãos, à Igreja que sofre, que tem dominado de facto as últimas semanas. Comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. E a primeira notícia, a primeira paragem, se quisermos, é na Síria. E porquê? Porque a Fundação AIS recebeu nos últimos dias duas mensagens distintas, mas com, digamos, o mesmo denominador comum. Há um sinal crescente de preocupação na Síria face ao agravamento, digamos, da crise económica neste país, que também é uma consequência da guerra que não para e agora também por causa da pandemia do coronavírus. São duas mensagens, uma delas é de Dom Nidal Thomas e a outra de uma religiosa portuguesa, a irmã Maria Lúcia Ferreira. Sim, Paulo, são de facto dois relatos muito semelhantes e que nos chegaram, como o Paulo acabou de dizer, nos últimos dias à Fundação AIS. Portanto, o Bispo fala-nos sobre a região da Saké e a irmã portuguesa, a tão conhecida irmã Miri, fala-nos então sobre a região de Idlib. Portanto, ambos afirmam que o dia-a-dia dos cristãos é cada vez mais duro e que a sobrevivência também cada vez é mais difícil. A região da Saké, diz-nos o Bispo, portanto, a região da Saké, que é no nordeste da Síria, continua a viver num clima permanente de guerra e com a presença de forças de vários países. Bom, que isso é também um sinal de que, podemos dizer assim, de alguma forma, de que o conflito armado não dá sinais de parar, de querer abrandar, não é? Exato, Paulo. Portanto, Dom Thomas refere a presença de forças curdas da Rússia, assim como também de soldados americanos, turcos e do Hezbollah, entre outros. Relato semelhante chegou também à Fundação AIS desde o mosteiro de São Tiago mutilado. Sim, referindo-se especificamente à região de Idlib, onde a guerra também continua, a irmã Miri diz que está a assistir-se a um posicionamento de várias forças no terreno, uma situação que classifica como que status quo. Ou seja, há uma espécie de entendimento entre as várias forças neste conflito na Síria. Sim, parece ser isso. Portanto, diz a irmã Miri que nessa região de Idlib há zonas de influência americana, de russa e turca, e o pior, refere ela, é que de facto as populações estão em grande sofrimento. E depois há também, digamos, esta outra ameaça que resulta da pandemia do coronavírus, que veio ainda agravar mais esta situação já de si profundamente frágil em que se encontra o país. Portanto, tanto o Bispo como a irmã portuguesa referem que as condições de sobrevivência dos cristãos se agravaram até porque a maioria das pessoas trabalha por conta própria e agora estão neste momento fechadas em casa. Bom, esta é uma situação, podemos dizer, que está a obrigar muitas pessoas a voltar aos cultivos do campo. Exato, portanto a irmã Miri sublinhou isso mesmo na mensagem que nos enviou. Portanto, além do trabalho nos campos, são cada vez mais as pessoas que voltaram a ter animais, galinhas, ovelhas, enfim. É no fundo um regresso forçado ao passado.
Bom, isso é um regresso ao passado em que, de facto, a maior parte da população, uma grande parte, pelo menos, da população da Síria se dedicava à agricultura. Vamos então ouvir a mensagem que a irmã Miri, a irmã religiosa portuguesa que vive em Cara, no Mosteiro de São Tiago Mutilado, nos enviou. Síria, na região de Idlib, onde a guerra continua. Neste momento tem estado assim um bocadinho parada, mais ou menos, porque há várias potências ali, a questão não é fácil de resolver e há muitas influências. Agora fala-se de uma região de um certo statu quo, em que há regiões de influência americana, russa, turca, quer dizer, a coisa não está de todo resolvida. E, entretanto, a população do norte está a sofrer, claro. Agora vamos até Moçambique. Voltamos, neste caso, a Moçambique. É um regresso, infelizmente, a este país, pois isto significa também de que, de facto, a situação, neste caso, no norte de Moçambique, não dá sinais de abrandar. Há uma constante recorrência de ataques extremamente violentos contra as populações e, de facto, chega-nos do norte de Moçambique um constante grito de ajuda por parte da igreja local. Mas, para já, vamos recordar alguns desses últimos ataques, Catarina, que aconteceram em plena Semana Santa. Exato, portanto, importa sublinhar que os ataques dos grupos armados, por vezes extremamente violentos, com aldeias arrasadas, com pessoas decapitadas, visam não só as populações, mas também estruturas do Estado, escolas, centros de saúde, lojas e também igrejas. E foi isso que aconteceu efetivamente na Semana Santa, com o ataque à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Nungololo, e depois com o massacre então de 52 jovens que serão recusados, ou que se recusaram mesmo a integrar as fileiras destes grupos armados. Bom, importa recordar que a maior parte destes mais recentes ataques que têm ocorrido no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, têm sido reivindicados pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, um dos mais terríveis grupos jihadistas a atuarem no mundo. Mas porquê toda esta violência? E porquê esta violência precisamente no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado? Dom Luís Fernando de Lisboa, o bispo de Pemba, deu, Catarina, digamos assim, algumas explicações. Sim, o facto dos ataques estarem então a ser reivindicados pelo Daesh faz temer então esta ofensiva regional em África do extremismo islâmico. Para Dom Luís Lisboa, portanto o bispo, ele diz que a razão desta violência pode também estar na riqueza enorme que se esconde então nesta região ao nível dos recursos naturais, nomeadamente gás. E esta é, Paulo, uma região potencialmente muito rica, mas com pessoas que vivem numa pobreza extrema. E isto, diz o bispo, está a ser de facto explorado por estes grupos radicais. Muito bem, vamos já conferir as próprias palavras de Dom Luís Fernando de Lisboa em mais um exclusivo da Fundação AIS. Imaginamos que o que está por detrás de tudo isso são os recursos naturais. E há pessoas com interesse nisso. Deve haver quem esteja financiando isso, não é? E encontrou talvez um terreno propício por causa da pobreza, por causa da falta de oportunidade para os jovens, o desemprego. Então, aliando tudo isso, o Cabo Delgado sempre foi uma província muito pobre, talvez um pouco abandonada pelas autoridades. Tudo isso juntou-se e aconteceu isso que nós estamos a ver. Agora vamos até à China. Daqui a pouco vamos ao encontro, estabelecer o contacto com o nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Mas para já vamos falar da China continental. E porquê? Porque nestes tempos de ameaça da pandemia do coronavírus, há também notícias de um forte clima de perseguição, Catarina,
contra a comunidade cristã. É verdade, Paulo. Portanto, infelizmente a repressão da comunidade cristã parece não dar mostras de abrandamento e, de facto, as notícias que nos têm chegado da China dão conta de um clima repressivo sobre a comunidade cristã, com igrejas fechadas, com cruzes derrubadas em alguns templos e procissões também anuladas. E a pandemia do coronavírus tem de alguma forma justificado algumas dessas ações. Sim, de facto, segundo a Asia News, foi publicado então um conjunto de notas governamentais sobre as limitações às atividades religiosas por causa da pandemia do coronavírus. Apesar de se estar neste momento a assistir a um regresso a uma certa normalidade na maior parte do país, foi também decidido que as igrejas iriam continuar encerradas. Foi a proibição que se estende também à prática de peregrinações religiosas, nomeadamente a santuários marianos. Bom, podemos dizer que a prática religiosa aparece aqui como que favorecendo o contágio. Parece que sim, Paulo. Portanto, as peregrinações que estavam agendadas para o próximo dia 24 de maio, para o importante santuário da Virgem de Sheshan, em Xangai, por exemplo, foram já suspensas. Os fiéis foram, entretanto, foram convidados a rezar em suas casas, de forma a evitarem assim a propagação do coronavírus. Bom, como eu tinha dito há pouco, vamos então estabelecer contacto com José Miguel Encarnação, jornalista da Fundação AIS, correspondente em Macau, que nos vai pôr a par do que de mais importante aconteceu nestes últimos dias relacionados com a comunidade cristã, nesta que foi uma antiga colónia portuguesa no Oriente. À semelhança do Santuário de Fátima, a Diocese de Macau decidiu restringir ao mínimo a presença de fiéis nas celebrações do 103º aniversário das aparições de Fátima. Assim, desde o passado dia 4 de maio até ao próximo dia 13, as celebrações religiosas realizadas no âmbito da novena e festa de Nossa Senhora de Fátima vão decorrer na Sé Catedral de Macau, à porta fechada, à exceção de algumas missas, ainda que estas de forma condicionada, em cumprimento das normas estabelecidas pelo Governo de Macau e das regras, entretanto, definidas pela nossa Diocese. Apesar do surto epidemiológico, a tradição voltará a ser cumprida com a organização de várias iniciativas religiosas, como a reza do terço, a celebração de missas, a peregrinação até à Ermida da Penha, um dos locais mais altos de Macau, a adoração do Santíssimo e a consagração a Nossa Senhora de Fátima, que será seguida da bênção a toda a população de Macau pelo Bispo Dom Stephen Lee. Este ano, as celebrações vão ser amplamente difundidas para todo o mundo, com recurso a inúmeras plataformas digitais. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau. Antes dele falámos sobre a China, sobre episódios recentes, concretos, da perseguição aos cristãos neste grande país. E antes ainda falámos sobre a Etiópia, falámos sobre a Síria, falámos sobre Moçambique. Tudo países onde, de alguma forma, ou há casos concretos de perseguição aos cristãos ou onde estamos perante uma igreja que sofre, que precisa muito da nossa ajuda. Bom, quem tem estado constantemente a lembrar ao mundo a perseguição aos cristãos é o Papa Francisco. Ainda recentemente, Catarina, ele voltou a erguer a sua voz para lembrar os mártires cristãos do nosso tempo. É verdade, Paulo. Portanto, o Papa Francisco voltou a lembrar não só a perseguição aos cristãos, como a violência exercida também durante o século XX pelas ditaduras europeias. E, uma vez mais, Paulo, o Papa convidou os católicos a manifestarem a sua proximidade para com todos os que estão a ser violentados neste direito básico, que é a liberdade religiosa. Muito bem, vamos então escutar o Papa Francisco a lembrar ao mundo os mártires cristãos do nosso tempo, a perseguição aos cristãos. È doloroso ricordare che in questo momento ci sono molti cristiani che patiscono persecuzioni in varie zone del mondo e dobbiamo sperare e pregare che quanto prima la loro tribolazione sia fermata. Sono tanti. I martiri di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza. Siamo un unico corpo e questi cristiani sono le membra sanguinanti del corpo di Cristo che è la Chiesa. Foi o Papa Francisco a lembrar, uma vez mais, que há mártires cristãos no nosso tempo, que existem inúmeros casos de cristãos perseguidos. Bom,
a Fundação AIS é uma fundação pontifícia que depende diretamente do Santo Padre, precisamente para, a pedido do Papa, para auxiliar as comunidades cristãs que são vítimas, que são perseguidas, os cristãos que são refugiados ou que são, Catarina, ameaçados por causa da sua fé. Exato, e essa ajuda destina-se aos projetos e às necessidades pastorais apresentadas por milhares de missionários e religiosos da Igreja Católica que estão presentes nos países mais necessitados e cuja atividade caritativa e pastoral chega onde os serviços estatais e as grandes ONGs efetivamente não conseguem chegar. Bom, e muitos desses projetos são apoiados, existem mesmo graças à ajuda dos benfeitores da Fundação AIS, alguns dos quais, claro, aqui em Portugal. É verdade, e não me canso de agradecer essa generosidade, e sem isso nada seria possível, Paulo. Anualmente a Fundação AIS apoia mais de 5.000 projetos em todo o mundo, projetos pastorais e de emergência humanitária em cerca de 145 países, através de 23 secretariados do mundo. Um deles é aqui, evidentemente, em Portugal, e que ajudamos de facto a Igreja na sua missão e a levar a esperança e a solidariedade a milhões de cristãos. Símbolo desta perseguição aos cristãos de que estamos a falar é o cardeal Vantuan. Recentemente, uma sua antiga secretária concedeu uma entrevista, falou sobre ele aos responsáveis pela causa da beatificação deste cardeal vietnamita. Catarina, nas palavras desta responsável, que ela é Luísa Melo, chilena Luísa Melo, sobressai, digamos assim, o retrato, podemos dizer, de um homem invulgar. Invulgar mesmo, Paulo. Portanto, nesta entrevista, Luísa Melo fala da sua experiência de trabalho e de vida junto do cardeal vietnamita desde o ano de 1994 até ao seu falecimento na Clínica Pio XI em Roma, a 16 de setembro de 2002. Portanto, Vantuan foi, segundo ela, um modelo pela forma como enfrentou todas as dificuldades, desde a perseguição à prisão no Vietnã, à expulsão do seu país e, por fim, também na luta contra a doença. E que era também um homem simples. Simples, generoso e prestável. Portanto, Luísa Melo, que privou com ele nos últimos anos da sua vida, descreveu como alguém que é de facto um exemplo para todos nós e é uma fonte de inspiração, porque esteve preso muitos anos e, além disso, suportou também a tuberculose e outras doenças, o duro e longo período de guerra no seu país e o exílio e, por fim, esta terrível doença que acabou por o levar à morte. O processo de beatificação do cardeal vietnamita Vantuan foi aberto em 2010, em Roma em 2010, e já posteriormente em 2017 o Papa Francisco declarou-o venerável, foi em maio de 2017. Bom, vamos agora escutar o vice-postulador da causa da beatificação do cardeal Vantuan, é o português, é o padre Marco Luís. Ele vai nos dizer de uma forma muito breve, muito rápida, que o cardeal Vantuan é um exemplo. Alguém que foi perseguido como ele é hoje um modelo e é um exemplo também para a Igreja perseguida. O venerável cardeal Vantuan é um perseguido modelo para a Igreja perseguida. Neste sentido, a equipa de vice-postulação da causa de beatificação e canonização de venerável Vantuan entrevistou a sua antiga secretária e encarregada da causa, doutora Luísa Melo. Na entrevista disponibilizada para já em italiano, inglês, espanhol e português, está bem evidenciado a grande espiritualidade de uma das grandes figuras da Igreja no século XX. Como podemos acompanhar nesta entrevista, a certa altura, nos é dito que o venerável Vantuan é para nós um exemplo em quem inspirar-se, porque desde jovem aceitou o sofrimento pela perda de alguns dos seus familiares. Suportou a privação da liberdade por longo tempo, suportou a tuberculose e outras doenças, o duro e longo período da guerra no seu país, o exílio e, por fim, a terrível doença que o levou à morte. De família de cristãos perseguidos, sabemos que o cardeal Vantuan também ele vem a sofrer perseguição por causa da sua fé e, por isso, pode ajudar-nos a perseverar na peregrinação da fé, sobretudo durante as provas e dores que vivemos e, de forma muito especial, a Igreja perseguida. Nesta entrevista à sua antiga secretária em Roma, podemos mais uma vez confirmar como o cardeal Vantuan é um grande modelo para todos nós e de forma muito particular para os cristãos perseguidos.
Vamos agora até ao Paquistão. Vamos conhecer uma história em apenas um minuto. Há um jovem que deu a vida para evitar um massacre na sua igreja. Ele estava de guarda à porta da igreja. No Paquistão é preciso as pessoas estarem de guarda à igreja para evitarem ataques, atentados. O grau de violência chega a este ponto. Bom, este jovem estava de guarda à sua igreja quando se apercebe de que há um homem, um terrorista, que pretende fazer explodir uma bomba na igreja. E o que é que ele fez? Bom, vamos escutar esta história contada pelos seus próprios pais em apenas um minuto. Estamos em maio, o mês de Maria. Vamos agora até ao Camboja. Vamos conhecer uma história improvável, mas que aconteceu. A história de um pescador budista que teve um sonho. E esse sonho acabou por transformar a sua vida, a dele e a da sua mulher. Ngày 8 ខែ 11 ហ្នឹងខ្ញុំដេកមិនដឹងស្មានណាទេប៉ុន្តែទាំងយេស៊ូមកព្រះយេស៊ូមករំលឹកហៅខ្ញុំទៅឲ្យទៅតាមគាត់ឡើងទៅគាត់ឲ្យឃើញក្នុងយល់សពខ្ញុំតាមគាត់មកកន្លែងហ្នឹងឃើញមែនឃើញរូបព្រះម៉ែម៉ារីយ៉ាហ្នឹង Điên xa thấy, mà xa thấy do tới đó phải hiện nó mau pin đọc quất. Tới hộ ra Giê-xu ca được dục mình vô sọp nâng. Mau nó chụp cái mau môn, cái chui huynh tới đáy cái mau môn ban mình xua cái. Xua ta hộ cái mà bay hộ cái lạ tôi đứng khang ôn anh khang Giê-xu con ôn anh đăng. Mạch ban về này, về sao gì mà khiêm về tha nâng hai ra Giê-xu ca. Nhưng lời chẳng ọp ấy. Thằng ban hộp là mai tiết, anh do tao đo phải lấy anh tất cả hai anh nên ban trong ban sẽ cho môi rồi cái môn có đau rồi nè đau hót bờ mình tam có chập với hót đua hót trong đua chỉ như tôn đai tôn chân từ men tên mà ra thì soạn tao lấy đang hỏi nhưng ngày na có từ Agatha nơi cái này mai còn son xôm họ ngay có chia hay lấy dùm tam là Catholic nước bay năm vì môn khang có ban dùm tam A história que vimos há pouco, contada pelos seus pais, daquele jovem paquistanês
que deu a vida para evitar um massacre na sua igreja. E agora esta história tão bonita deste pescador budista do Camboja, que teve um sonho que transformou por completo a sua vida. São duas histórias diferentes, é claro, com pesos diferentes, mas que nos mostram que há tantas comunidades no mundo, Catarina, que precisam da nossa ajuda. Nem mais, Paulo, precisam e muito da nossa ajuda. Portanto, por vezes apenas podem contar com o apoio de instituições como a Fundação AIS e, se falharmos, ficam como que abandonados. E por isso a história do Paquistão é reveladora. É preciso alguém fazer a guarda à porta das igrejas para que não haja atentados. Portanto, e mesmo assim, apesar do medo, apesar das ameaças, as igrejas são sempre cheias de fiéis. Normalmente, nos últimos programas, Catarina, eu tenho-lhe pedido para nos contar uma história relacionada com um projeto concreto da Fundação AIS. Falamos deste caso do Paquistão. Há algum projeto que queira apresentar aos nossos telespectadores relacionados com a Fundação AIS e este caso, neste país, o Paquistão? Eu hoje vou falar, Paulo, de uma aldeia muito especial. Portanto, é a aldeia de Kushpur, que é às vezes descrita, em tom de brincadeira, evidentemente, como o Vaticano do Paquistão. O Vaticano do Paquistão? Mas porquê? Porque esta aldeia é considerada como que o coração da Igreja Católica no Paquistão. Portanto, desta paróquia, onde se situa a aldeia, surgiram nada mais, nada menos do que 2 bispos, mais de 35 padres, mais de 100 religiosas e ainda um número considerável de frades. E é também nesta aldeia que existe então o Centro Nacional de Formação de Catequistas do Paquistão, onde a maioria dos catequistas recebe então a sua formação. Bom, é impressionante, é como que uma ilha católica num imenso país maioritariamente muçulmano. Precisamente, Paulo. Portanto, num país onde os cristãos são discriminados, são perseguidos e violentados, esta aldeia resiste como que um símbolo de fé e por isso precisa tanto de ser apoiada. Muito bem, e como? A paróquia é excepcionalmente dinâmica e com muitas vocações que surgem desta comunidade falam por si. Tudo ali é vivido com uma enorme intensidade e os responsáveis da paróquia fizeram-nos então um pedido à Fundação AIS. Eles precisam de um veículo, precisam de um carro para a assistência pastoral nas aldeias vizinhas, pois a paróquia onde está inserida esta aldeia de Kushpur é muito, mas mesmo muito grande, Paulo. E eles precisam só de um carro? Sim, dizem que têm todo o resto. Portanto, a energia, a coragem e a fé. Eles precisam, de facto, de um carro para poder levar Jesus às outras aldeias, o mais longe possível, pois há muitos fiéis dispersos, há pessoas que estão doentes e que necessitam de visitas e que precisam de ajuda. Há missas que têm a ser celebradas a muitos quilómetros de distância. Muito bem. Um carro, então, para a paróquia mais católica do Paquistão. E como é que os nossos telespectadores, como é que os benfeitores portugueses da Fundação AIS podem ajudar a levar um carro então para esta paróquia tão especial no Paquistão? É muito fácil, Paulo, como sempre, basta entrar em contacto connosco, ligar para o nosso telefone que está a passar neste momento em rodapé e dizer que querem ajudar a dar um carro à paróquia nesta aldeia mais católica do Paquistão. São pessoas muito pobres, mas são ao mesmo tempo pessoas muito ricas em fé. E nós, Paulo, nós, os benfeitores aqui em Portugal, podemos evidentemente fazer a diferença nesta aldeia. Bom, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, ao fim do nosso programa. Apenas uma nota final para lembrar uma vez mais, Catarina, que os nossos telespectadores têm a possibilidade de poder ajudar esta história, digamos, de amor e de solidariedade que dá pelo nome de Fundação AIS, através da doação gratuita de 0,5% do seu IRS. E não custa mesmo nada, Paulo. Portanto, ao doarmos 0,5% do nosso IRS à Fundação AIS, estaremos a ajudar então estes heróis que conhecemos hoje aqui no nosso programa de televisão. É absolutamente gratuito, é apenas fazermos uma cruz na nossa declaração de IRS e estaremos assim a abraçar estes homens e estas mulheres, estes nossos irmãos na fé. Muito bem, e com esta nota, lembrando uma vez mais que é possível qualquer um de nós fazer esta doação gratuita de 0,5% do seu IRS, contribuindo assim
para ajudar a igreja que sofre, a igreja que é perseguida no mundo, contribuindo assim para os projetos da Fundação AIS. Chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço a Catarina Martins de Betancourt, uma vez mais, a colaboração aqui no programa, e despeço-me com amizade. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo, se Deus quiser.